Pegue a palavra de Deus, amados. Abra comigo em Mateus 16. Diz aqui em Mateus 16, versículo de número 18. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Eu vou ler de novo o versículo de número 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando da igreja dele. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a igreja de Jesus. Você crê que Deus vai falar com você? Põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, a convocação foi feita e o teu povo está aí. E eu te peço, meu Deus, fale conosco, Pai. Meu Deus, falar no teu nome é uma responsabilidade muito grande. Porque se a pessoa não tiver com o teu Espírito Santo dentro dela, ela não pode falar do Senhor. É a carne que vai falar. Mas, meu Deus, por isso eu te peço aqui, que o Senhor, meu Deus, ministre aos corações, às vidas aqui presentes. Que essa mensagem, meu Deus, ela traga conforto, alento e traga a tua vontade para o teu povo, meu Deus. O Senhor está reunindo o teu rebanho. O Senhor, meu Deus, está preparando morada para todos nós, mas o Senhor quer que o teu povo se reúna. Então, meu Deus, que nessa mensagem fique claro a tua vontade para todos nós. Pai querido, abençoa essa reunião, abençoa as nossas vidas, fale conosco a tua maneira, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou pedir para você não conversar no momento da ministração, exceto a Lívia, que ela já fala no meio da mensagem. Então, a nenenzinha pode, os demais não, tá bom? Amados, preste atenção. Por que Deus ele te convocou para ouvir essa ministração? Porque, amados, nós vivemos momentos difíceis, momentos de dificuldade em toda a terra, em todo o planeta. E nós vemos nesse momento difícil como se não bastasse já a situação em si. Nós vemos levantes acontecendo em todas as áreas da vida de uma pessoa. Inclusive, nós vemos levantes até mesmo contra a igreja. Nós vemos pessoas ao longo de toda a terra perdendo empregos, pessoas perdendo familiares, infelizmente. Nós vemos pessoas desanimando da fé, mas nós vemos até mesmo a casa de Deus, esse levante acontecendo. Mas como que nós fazemos para vencê-los, amados? Jesus aqui nesta passagem que nós lemos, ele está afirmando que a igreja dele, a igreja que é dele, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele está dizendo também, aqui em Mateus 16, que tudo que essa igreja ligar na terra em oração, clamando em oração, diz que será ligado lá no céu, lá diante de Deus. E tudo que essa igreja desligar aqui na terra, a igreja de Cristo, também será desligado lá no céu. E amados, Jesus, ele dizendo dessa forma, ele está mostrando o poder da oração dos que fazem parte da igreja de Cristo, na qual ele é o fundamento e ele é o cabeça, porque a igreja de Cristo, ela é assim.
é tudo para a glória do Senhor. É Ele que é a base da igreja e é Ele quem direciona a igreja dele. Isso mostra uma igreja que é do Senhor, porque tudo vem dele, não a igreja do homem, porque tem muitas igrejas que são fundamentadas na vontade do homem. É o homem que dita as regras, o homem não se preocupa em trazer para a igreja algo que não é bíblico e vai ensinando coisas que não estão nem na palavra de Deus. E tudo isso, amados, faz com que muitas casas de oração nos dias de hoje não sejam uma igreja forte, igual Cristo está dizendo que é a igreja dela, que as portas do inferno podem se abrir e sair todos os demônios, mas não prevalecem contra a igreja do Senhor. E amados, a palavra do Senhor, ela diz que a igreja de Cristo ela é tão poderosa que ela trazia através das orações a resposta de Deus. Eu quero que você vá comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, no versículo de número 1. A palavra do Senhor, ela vai dizer que a igreja primitiva era fundamentada somente na vontade de Deus, somente no que Cristo ensinou, e eles faziam tudo direitinho. E essa igreja, ela sofreu muitos levantes. Diz aqui em Atos 12 que o rei Herodes, ele vai se levantar contra essa igreja. Diz aqui, Atos 12, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Ou seja, aquele rei Herodes, que de rei ele não tinha nada, e de herói ele não tinha menos ainda, ele vai acabar com uma das maiores parcerias que a Bíblia diz. Já não vai existir mais Pedro, Tiago e João, porque ele mata Tiago a fio da espada na frente dos judeus. E os judeus, ao verem aquilo, ao invés de se revoltarem com tamanha crueldade, porque era com membros de uma igreja, eles bateram palma e gostaram. E Herodes, ele vai fazer o seguinte: vendo que o povo aprovou, ele vai pegar Pedro, prendê-lo e vai deixar para matá-lo no domingo de Páscoa. Por causa que a cidade ia estar mais cheia, mais judeus iriam ver o seu poder. Mas diz a palavra que esse eram os planos de Herodes, esse era o intuito dele. Mas diz aqui no versículo de número 11, diz a palavra do Senhor, aliás, no versículo de número 4 primeiro, vamos continuar entendendo isso. Diz aqui: tendo feito prender, Atos 12, versículo 4, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro foi preso, mas a igreja de Cristo, ao invés de fugir, eles se reuniram e começaram a clamar incessantemente, sem parar. Começaram a invocar a mão de Deus em favor da igreja dele. Começaram a clamar. E diz a palavra do Senhor que Pedro estava dentro do cárcere com 2 soldados acorrentados do lado dele. E tinha ainda 4 portas que iam tendo 4 soldados em cada uma delas. Era uma prisão de segurança máxima. Mas diz que por causa da oração daquele povo, Deus enviou um anjo do céu. E o anjo, ele vai entrar dentro daquele cárcere e vai tirar Pedro dali de dentro. E vai sair, e Pedro ele vai sair daquele cárcere completamente são. Diz aqui no versículo de número 11, diz o seguinte, que Pedro ele já está na rua, depois você
pode ler tudo isso que eu quero que você entenda. Diz aqui: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam fazendo o quê? Orando. Estavam orando, não pararam de orar. Eles continuavam orando. Mas está matando pessoas, mas eu não posso parar de orar. A igreja, ela entendeu que por mais que Herodes ele fosse uma grande ameaça, o que poderia mudar a história daquele povo era a oração que seria feita a Deus, amados. E Jesus, ele vai dizer em Mateus 18, 20, ele diz assim, que aonde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar presente. Para você ter uma ideia, os judeus tinham que ter no mínimo 10 pessoas para fundar uma sinagoga. Mas Jesus ele diz, aonde tiver 3 pessoas, eu vou estar no meio deles. Já basta. 2 ou 3 pessoas que estejam reunidos em meu nome, que estejam ali por minha causa, que estejam ali com o intuito de me buscar, não é com o intuito de pedir coisas. Porque a palavra do Senhor, Jesus ele diz assim, que aquele que vem atrás dele com o intuito de ganhar já perdeu. E aquele que vem com o intuito de perder já ganhou. Aquele que vem para ganhar a vida perde. Mas aquele que vem para perder a vida que tinha vai ganhar uma nova vida na presença do Senhor. Aonde tiverem 2 ou 3, eu creio, meu irmão, que nessa manhã o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele não só se levantou, mas ele está no nosso meio para fazer a vontade dele se cumprir. Amém? Diga, Jesus está aqui. Mas, amados, aonde está essa igreja? Que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aonde está esse povo diferenciado? Aonde que está eles? Essas pessoas que oram sem cessar? Aonde que está essa congregação? Amados, para essas pessoas se manifestarem, somente uma coisa pode fazer com que elas apareçam. As dificuldades, elas manifestam, elas revelam quem é esse povo. É quando as dificuldades vêm, é que esse povo que o inferno não prevalece contra eles, irá se manifestar. Sabe por quê? Porque Deus, ele permite coisas acontecer para que o povo dele se revele. E eu quero dar alguns exemplos dentro da palavra de Deus aqui. Eu quero que você preste muita atenção, que muitas das vezes nós atribuímos dificuldades que na verdade são permissões do nosso Deus. Eu quero que você vá comigo no livro do profeta Daniel, lá no capítulo de número 1, eu vou mostrar que tem permissões que revelam quem realmente é a igreja do Senhor e quem é o povo de Deus. Você sabe muito bem que a Babilônia, ela invadiu Israel e saqueou tudo que tinha. Ô pastor, o inferno se levantou contra Israel. Não, diz aqui em Daniel capítulo de número 1, no versículo de número 1, diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, tomou ela. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Mas quem que permitiu? Foi quem, igreja? Deus. Deus que entregou aquele povo nas mãos de Nabucodonosor. E diz a palavra de Deus que havia muitos jovens em Jerusalém que eram da mesma característica.
eles serviam a Deus, eles eram de uma linhagem real, eles eram pessoas cultas, mas diz a palavra do Senhor aqui em Daniel capítulo 3, o seguinte, que o rei Nabucodonosor, ele vai dar uma ordem para o eunuco dele, diz aqui, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, muitos jovens, eles vieram de Israel com essa característica. Eram inteligentes, eram pessoas bonitas, eram pessoas cultas, eram pessoas que tinham um potencial muito grande. Todos vieram com essas características, mas nem todos eram iguais. Todos tinham a mesma característica, mas nem todos conseguiam viver da mesma forma. E amados, tem muita gente com característica de cristão, mas na verdade não é. Carrega a Bíblia na mão, dá paz do Senhor para as pessoas, dá glória a Deus na hora que convém a ela, mas na verdade não é cristão. E amados, diz a palavra do Senhor que aqueles jovens, chegou aquela turma, imagina que nós somos os jovens que moravam em Israel. E aí, esse eunuco, ele colocou uma mesa cheia de comida boa, cheia de manjares, cheia de coisas boas. E todos aqueles jovens que saíram de Jerusalém, eles resolveram comer daquele manjar, comer das coisas, beber dos vinhos, aprender a cultura dos caldeus, exceto, amados, 3 amigos de Daniel e Daniel que resolveram não se contaminar. Diz aqui em Daniel, capítulo 1, no versículo de número 8, eles pareciam todos iguais, mas nem todos eram iguais ao que Deus quer. Diz aqui no versículo 8 o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel, ele fala, eu não vou me contaminar. Está todo mundo fazendo tudo errado, está todo mundo seguindo a orientação dos caldeus, mas eu não. Eu vou seguir as orientações do meu Deus, eu vou seguir aquilo que Deus, ele quer. Mas, amados, como se isso já não fosse maravilhoso, Deus, ele vai começar a testar esses homens que estão na Babilônia. Porque, às vezes, você ficar sem comer alguma coisa é fácil. Mas eu quero ver na hora que o levante vem. Porque diz a palavra do Senhor que Deus, ele vai fazer 2 testes. O primeiro com os amigos de Daniel, que o nome deles eram Misael, Ananias e Azarias, e tiveram os nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz a palavra que esse primeiro teste é que houve um decreto. O rei, ele vai decidir fazer um decreto. E eu quero mostrar para você qual decreto é esse. Diz aqui em Daniel, capítulo de número 3, no versículo de número 4. Daniel, capítulo 3. Olha o decreto que o rei ele resolveu fazer. Diz assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Amém? Esse era o decreto.
Eles iam dar um sinal. É como se fosse o que está acontecendo. Era um toque não de recolher, mas um toque para adorar. Quando começasse a banda a tocar ali, eles tinham que se curvar diante da imagem do rei e começarem a adorar aquela imagem, a se curvar diante daquela situação. E amados, todos os amigos, os homens que foram com Daniel para a Babilônia, exceto os seus amigos, se curvaram diante daquela situação. Eles se curvaram. Eles, no som da banda, homens que outrora adoravam somente a Deus, estavam se curvando diante da imagem. Homens que outrora confiavam em Deus, que Deus ele ressuscita, que Deus ele muda, que Deus ele livra, agora estavam se curvando diante daquela situação. E meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser assim. Nós estamos vendo muitos cristãos se curvando, se entregando, se prostrando, não acreditando que Deus ele pode livrar você dessa situação. Estão com medo das coisas, com medo das represálias, das retaliações. Mas esses homens, os amigos de Daniel, eles não adoravam nem os deuses da Babilônia, nem a imagem do rei. Ele não obedecia nem os deuses daquela terra, nem a imagem daquele rei. Diz aqui, no versículo de número 13, Daniel 3:13, diz a palavra do Senhor que o rei Nabucodonosor ele vai ficar irado. Quando eles falam, nós não vamos nos curvar, nós vamos continuar confiando em Deus. Diz aqui no versículo 13 assim: então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, que intimidação. Eu quero ver quem vai te livrar, vocês vão morrer. Vou matar vocês. Se vocês não se curvarem e fazerem aquilo que eu quero, vocês vão morrer. E diz aqui a resposta que eles vão dar para o rei, amados. É uma resposta maravilhosa. Diz no versículo 16 o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha o que esses homens estão declarando, amados. Eles estão dizendo que não vão adorar a imagem do rei. Ele está dizendo, se o Deus que eu sirvo quiser me livrar, ele vai livrar e livra da tua mão também. Mas se ele não quiser, nós não vamos adorar a sua imagem de jeito nenhum. Ou seja, eles estão falando de uma maneira diferente, amados. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa ela pode ter essa certeza? Como que eles têm tanta convicção? Deus vai me livrar, Deus vai intervir, Ele vai entrar em meu favor. Como que eles têm tanta certeza? Essa convicção, eles parecem que estão vendo Deus ali. Como que eles têm tanta certeza? Nos dias de hoje se tem muitos cristãos que não acreditam mais em Deus, que Deus não pode livrá-los de qualquer coisa, limitaram o poder de Deus. Tem cristãos que acreditam que Deus é Deus de A, mas não é Deus de B. E amados, às vezes a pessoa ela fala, não pastor, mas contra a morte às vezes não dá, se for a vontade de Deus.
Ah, não, mas se a gente não obedecer, a gente está tentando a Deus. Jesus, ele disse assim, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Até a morte. Deus vai ter situações que vão nos provar no extremo. Esses homens aqui, eles têm uma convicção muito grande, amados. Nós vemos em dias de pandemia, gente, tem pessoas que eu não vejo há um ano. Um ano que nem de casa sai. Nem de casa sai. Ah, pastor, o vírus está aí. Mas e Deus? Onde está? Aonde que o Senhor está na tua vida, meu irmão? O vírus está aí. Mas e Deus? Aonde que ele foi parar? Aonde que ele ficou? Ele ficou para trás. Você guardou ele junto com as coisas que você não usa mais. Porque esses homens, ele está dizendo, rei, não tem jeito. Nós não precisamos nem te responder, mas o nosso Deus, nós servimos a um Deus. Eu não tenho dúvida do meu servir ao Senhor. Quando a pessoa não tem dúvida se ela serve a Deus ou não, não tem problema, não tem dificuldade que vai ser maior que a fé que ela tem no seu Senhor. Louvado seja Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão firmes de pé. Mas todos os outros estão ali curvados, prostrados. Por que esses homens são diferentes? Sabe o quê? A resposta é a vida de oração que esses homens têm. Sabe por quê? Quem não tem intimidade com Deus na oração, não pode falar desse jeito com tanta certeza não, meu irmão. Quem não gasta tempo falando com Deus e ouvindo Deus, nunca vai poder dizer, Deus vai intervir em meu favor, porque eu sinto Ele, eu falo com Ele, Ele age. Quem não gasta tempo no particular com Deus, não tem nem o que falar dele em público. Vai falar o quê? Se não tem intimidade com Deus, eles conhecem a Deus, eles falam, Deus vai entrar em ação e Ele vai te livrar da tua mão. Por que os cristãos de hoje não conseguem dizer isso? É porque não conhecem a Deus verdadeiramente. Pergunta para quem está do teu lado, você conhece Deus? E amados, a palavra do Senhor, a intimidade deles era tão forte com Deus, que Deus, no momento da aflição, porque o rei falou, vocês não querem, não? Então ele chama ali os carrascos e manda amarrá-los ali, prendê-los, enfaixá-los assim, para eles não poderem nem mexer. E manda aquecer a fornalha, que já estava quente, ele fala, aquece 7 vezes mais. E diz a palavra que eles vão pegar aqueles homens e vão lançá-los na fornalha, e a fornalha estava tão quente que quem lançou eles na fornalha morreu queimado. De tão quente que a fornalha estava. Era algo terrível. Mas diz a palavra do Senhor aqui em Daniel 3, no versículo 24, o seguinte. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Porque Nabucodonosor, ele queria chegar perto da fornalha, assim mais perto para ver o estralar das faixas, a gritaria, né? Ai, me tira daqui! Por favor! Me socorre, rei! E como ele não ouvia nada, nenhum tipo de grito, nenhum tipo de gemido para o homem, porque era normal, a pessoa está açoitada, por favor, me tira dessa, me tira daqui, eu faço o que você quiser. Como ele não ouviu nenhum gemido voltado para ele, ele vai chegar perto da fornalha e vai ver que, ele pergunta, nós não lançamos 3 homens lá dentro, atados dentro do fogo? Era para eles estarem parados, porque eles estavam atados. E diz aqui, no versículo de número 24, continuando, responderam ao rei, é verdade, ó rei. Versículo 25, tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo,
sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Eles não estão presos no meio do fogo queimando. Eles estão passeando pelo fogo e com Deus no meio deles, porque Deus, ele diz que se nós passássemos pelo fogo, ele estaria junto com a gente. Ele estaria com o seu povo. Ele estaria caminhando junto conosco. Aleluia! E diz, amados, que aqui no versículo de número 26, continuando, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Ou seja, nada aconteceu com eles. Mas sabe o que eu imagino? Que quando o rei Nabucodonosor falou: vem Sadraque, Mesaque e Abednego, ele começou a contar: 1, 2, 3, cadê o quarto? Cadê aquele que estava andando lá dentro? Amados, às vezes a gente não precisa ver Deus para saber que Ele está agindo na nossa vida. Ele é o Deus invisível, mas Ele é real. Ele sempre está em favor daqueles que confiam nele. Aleluia! E aí sabe o que vai acontecer? O rei, ele vai ter que mudar o decreto, porque Deus se manifestou no meio deles. Diz aqui no versículo de número 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto. Olha só, antes não podia adorar ninguém. Não podia adorar a não ser a ele. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia! Vamos aplaudir o nome do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Mas sabe o que aconteceu? A dificuldade, ela não revelou Deus, mas ela revelou quem é de Deus de verdade. Ela não revelou Deus para as pessoas. Ela revelou quem são as pessoas para Deus. É o que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo está revelando quem você é para Deus. Que tipo de cristão você é. Se você é uma pessoa que ama a Deus, se você é um medroso, está revelando. Está revelando quem realmente ama o Senhor. Mas Deus, ele tem que fazer um teste com uma outra pessoa também. Diz que ele vai testar Daniel. E Daniel, ele está crescendo muito. Então queriam, por causa do crescimento de Daniel como servo de Deus, eles queriam armar contra ele para destituí-lo do cargo que ele tinha, um cargo altíssimo. Mas eles não conseguem. Diz aqui em Daniel 6, no versículo de número 4, que eles tentaram armar, desabonar a conduta de Daniel, falando que Daniel, ele não prestava, que Daniel, ele era um mau funcionário. Tem gente que vai tentar usar de todos os recursos para tentar tirar vantagem e tentar puxar o teu tapete. Mas contra Daniel, eles não conseguem, porque diz aqui em Daniel 6,4 o seguinte: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino,
mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Amados, pensa bem no que é isso. Sondar a vida de alguém, vasculhar o histórico dela e não achar nenhum erro. Imagina, se for com você, se sondar o que você fez ontem, será que vai achar erros no que você fez ontem? No que você disse ontem? Da maneira que você agiu ontem? Ou anteontem, ou há uma semana atrás? Mas Daniel, eles não acham cambalacho. Se fosse na casa de Daniel, não tinha gato em lugar nenhum. Se fosse na casa de Daniel e mexesse nas gavetas, não tinha nenhum tipo de coisa ilícita. Ele não comprou nada roubado. Não achava nada. Porque ele era fiel. Ele era fiel. E fiel, a palavra fiel, ela é aquele que se pode confiar, mano. Aquele que se pode confiar. Então, o que eles vão fazer? Eles não conseguem achar nada contra Daniel, então eles vão armar uma cilada. Diz aqui no versículo 9 o seguinte, que eles vão pedir para o rei ele fazer um decreto. Diz a palavra do Senhor aqui, vamos ler no versículo de número 6, diz assim: então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhes disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Eles induziram, vamos fazer o seguinte, rei, vamos fazer um decreto aqui. Juntou os prefeitos, os governadores, os presidentes, os maiorais, e começou a dizer, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lei que quem descumprir ela, ele vai ser lançado na cova dos leões. E essa lei tem que ser cumprida. Ninguém pode pedir nada para ninguém, nem para Deus, nem para ninguém, a não seja para o Senhor. E coloca o selo da lei dos medos e dos persas, porque era uma lei que o que você disse, não podia voltar mais atrás. E aí, amados, Daniel, ele vai ouvir esse decreto. Já pensou se alguém dissesse para você assim: você tem que ficar 30 dias sem orar, para você seria fácil? Ah, pastor, para mim é mole, eu já não oro mesmo. 30 dias? Eu tenho mais de ano que eu nem no culto eu ia. Nem a Deus eu buscava. 30 dias para mim, um mês passa voando. Se fizessem uma lei dessa, você receberia com alívio ou você receberia com tristeza? Hein? Porque para muitos pode ser até fácil, mas para Daniel não é fácil, porque ele não troca a intimidade dele com Deus por nada. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 10, Daniel 6, versículo 10, diz o seguinte, que quando Daniel ele soube desse decreto, diz o seguinte, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, sabe o que esse homem vai ser acusado? De ser um homem de oração, amados. Eles sabiam que Daniel era fiel a Deus, que não ia ter lei que afastasse ele do Senhor. Eles armaram uma tocaia e sabiam, uma hora ele vai entrar no quarto e vai começar a orar. Quando ele entrar, a gente mete o pé na porta e pega ele orando. Que a gente vai ter do que o acusar. E, amados, uma coisa que eu quero
dizer para você, abrindo aspas, que é tão interessante que a Bíblia diz que Daniel era fiel. Mas a Bíblia não cita o valor do dízimo que Daniel dava. Mas ela cita que ele orava 3 vezes por dia. A fidelidade de Daniel, ela não estava apenas em adorar a Deus, mas em estar com Deus. Daniel, ele é fiel. Deus pode confiar em Daniel, então Daniel, ele pode confiar em Deus também. Ele pode. E eles vão pegar Daniel ali, dizendo: rei, você não sabe o que aconteceu? O Daniel aqui, o Belsazar, nós encontramos ele orando. E ele clamava com as mãos erguidas para o céu, dizendo: meu Deus, eu te adoro. Imagina esse tipo de acusação. Talvez para o rei poderia ser até uma afronta, mas imagina para Deus ouvindo isso. Já pensou alguém dizendo isso de você? Olha, Senhor, eu encontrei tal pessoa com as mãos erguidas ao céu, orando até o último fio de esperança que ela tinha. Deus, ele vê, amados. Deus, ele não fica com os olhos fechados na vida daquele que ora. Daniel, ele ora 3 vezes por dia, todos os dias, porque ele precisa de Deus, ele quer ter intimidade com Deus, ele não troca isso por nada. E aí, diz a palavra do Senhor, que Daniel, ele vai estar orando, não é somente nos dias bons, né? Diz que ele orava 3 vezes por dia, e no dia ruim, o que ele está fazendo? Orando 3 vezes por dia. E uma coisa que demonstra muito bem, é que Daniel, o desejo dele era estar na casa de Deus, porque ele ora com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Eu imagino Daniel, ele com o coração ligado em Deus. E amados, diz aqui no versículo 17, Daniel 6:17, que eles vão lançar Daniel na cova dos leões. Diz aqui: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, ele está condenado. Daniel, ele está trancado, amados. Igual assim, as pessoas, elas vivem dizendo nos dias de hoje: se tranca dentro de casa, com o problema do lado de fora. Mas Daniel, ele está trancado dentro de casa com o problema do lado de dentro. Você não vê o tanto de casamento que está terminando, o tanto de família destruída, tanto de gente se matando. Na verdade, o povo está te trancando, é com o problema do lado de dentro. E Daniel ali, ele trancado com problema, ele não vai se afligir, ele não fica desesperado, amado. Olha só o que um homem que vai ser colocado diante de uma cova, diante de ser lançado diante dos leões, diz que a palavra do Senhor, que Daniel, ele não vai espernear. Você não encontra aqui, ó, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que não se mudasse nada a respeito de Daniel. Daniel não está dizendo, é injustiça. Ele não está murmurando. Não valeu a pena servir a Deus. Não valeu, cadê Deus nessa hora que não me livra? Ele sabe que Deus vai agir, amado. Ele não se desespera. Igual muitas pessoas que têm um alarde, já começa: ai meu Deus, ai Senhor, nós vamos todos morrer, ninguém vai sobreviver, vai mandar todo mundo embora, nós vamos passar fome. Só se você não for servo de Deus. Só se você não for servo de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela diz que nunca se viu um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus, ele está com o povo dele. Ele está com o povo dele. Então Daniel, ele não esperneia, ele não murmura. Mas por que isso, amado? Por que Daniel, ele tem essa força que muitos não têm? Muitos não têm. Imagina, o problema está ali, os leões prontos para devorá-lo. E Daniel, ele não grita, mas sabe por quê, amados?
porque Deus estava junto com Daniel. Se o Senhor está conosco, não há o que temer. Não é isso que diz a palavra de Deus? E ele conseguia enxergar Deus. Daniel é íntimo de Deus. Daniel ele pode confiar em Deus tranquilamente. Ele tem vida de oração, amado. Ele tem renúncia. Ele tem obras que demonstram que a vida dele é uma renúncia viva. Daniel ele não precisa estar somente na igreja para adorar a Deus, não. Ele adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele tem vida com Deus. Ele sabe que Deus está com ele. E aí eu te pergunto aqui nessa manhã, Deus está com você, meu irmão? Você tem essa certeza? Você tem essa convicção pela sua história? Por tudo que você vem deixando para trás, tudo que você vem vencendo, você ainda tem dúvida que Deus não está contigo? Você ainda tem dúvida que Deus ele não está com você, na tua casa, na tua família? Do nada as coisas acontecem, do nada as coisas aparecem, e Deus ele vai suprindo, ele vai trazendo paz. Você ainda tem dúvida? Daniel, ele não tem essa dúvida de maneira nenhuma. Ele sabe que pode confiar em Deus. Por isso que diz aqui em Daniel 6, no versículo de número 19, diz a palavra do Senhor que ele ficou a noite inteira ali dentro daquela cova. E não era leãozinho, não, do zoológico aqui de Belo Horizonte, não. Era leão mesmo. Era leão de rapina, amados. E não era leão de Judá, que tem diferença, que o leão de Judá, ele, por exemplo, é um leão um pouco mais tranquilo, porque o leão de Judá, ele deixa a leoa tomando conta das coisas para ele enquanto ele está fora. É igual Cristo, a igreja está na terra fazendo a obra, o leão de Judá, ele vai voltar e vai assumir tudo. Mas o leão de rapina, ele luta entre si para devorar a presa. É diferente, era tudo leão de rapina. E diz a palavra do Senhor que pela manhã, versículo 19, pela manhã ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Quem não tem Deus, meu irmão? A tristeza toma conta, é notícia. Ele especula coisa, ele sofre por antecipação. Ele nem sabe o que aconteceu, já está com a voz triste, com o coração abalado. Ele nem sabe. Jesus ele diz, deixa para cada dia o seu mal. Não sofre por antecipação, não. Esse rei com voz triste disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aí eu imagino aquele silêncio, né? O rei gritando, e aí de repente houve-se um grito de júbilo lá de dentro, dizendo assim, versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Louvado seja Deus. Olha, Deus enviando o anjo, fechando a boca do leão. O leão não pode encostar em Daniel, porque Deus ele não deixa. É igual Satanás, ele brama como um leão ao derredor da pessoa, mas ele não pode tocar, porque Deus ele não deixa. Quando o cristão ele aprender isso na sua vida, meu irmão, ele vai viver em paz, não importa a circunstância. Ele vai começar a andar sobre as águas, ele vai começar a viver coisas novas. E amados, e o melhor de tudo, que Deus ele vai mudar aquele decreto. Diz aqui no versículo 25. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que o permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim.
Ele livra e salva e faz sinais, oh glória, e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Louvado seja Deus. Ele é Senhor, amados. Ele é todo-poderoso. Sabe o que acontece? A dificuldade revelou quem era Daniel, amado. É igual a pandemia, tudo que está acontecendo, a opressão revela quem você é, quem nós somos. Se nós somos a igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra ela, ou somos mais uma casa de cárcere. Então, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que Daniel, não era vida de oração em momentos de dificuldade, não. Diz que quando ele já está velho, um dia ele ficou orando 21 dias. E diz a palavra do Senhor que a resposta não vinha. E Daniel orando incessantemente, sem parar. Deus muda essa situação, fala conosco, me mostra. Eu não quero ficar enganado com nada disso. Diz que veio o anjo do céu e vai chegar diante de Daniel e vai falar com ele: ô Daniel, você é muito desejado lá no céu. Você é um homem muito desejado no céu. E desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a orar, aplicou o coração. Não é, ai Senhor, ai meu Deus, não, é aplicar, amados. É orar com excelência. É orar crendo, confiando, sem duvidar. Desde o dia que você aplicou o seu coração a orar, desde o primeiro dia, Deus já mandou a resposta. Só que o príncipe da Pérsia não deixava eu passar. O anjo está falando com ele. Está lá em Daniel 10. E ele vai dizer, mas Deus, ele viu que a tua oração não parou de chegar. No primeiro dia ele respondeu. Mas no segundo dia está chegando a oração de novo. A terceiro dia a oração. A quarto dia a oração está chegando. E Deus, ele olhou e viu que o príncipe da Pérsia estava me impedindo. Então ele enviou Miguel, o arcanjo, com a espada na mão, no qual ele venceu a batalha ali no céu. E diz ainda que o anjo ele veio escoltando para que a notícia chegasse mais rápida ainda. Sabe o que é isso, amado? Vida de oração. A igreja que vai vencer as portas do inferno é a igreja que tem vida com Deus, que tem vida de oração. É a igreja que ora não é esporadicamente, é até as coisas mudarem. Que insiste. É quando vem a dificuldade, ela tem a certeza que Deus vai se colocar de pé em favor dela. Eu não tenho essa dúvida, mano. Eu não tenho essa dúvida de maneira nenhuma que Deus ele vai se pôr de pé em nosso favor. Sabe por quê? Essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja do Senhor, ela é assim. A igreja de Jesus Cristo também não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer um. A igreja de Jesus Cristo, lá em Mateus 24, Jesus ele falou, vocês aí que querem saber o que vai acontecer no fim, vai chegar dia que eles vão matar vocês, tá? E vão achar que estão fazendo um bem para a humanidade, matando vocês. Ele disse isso para quem quer ser a igreja dele. Não é para qualquer pessoa. Eles vão perseguir vocês, vão chegar dentro das sinagogas, vão querer pegar e brigar com vocês, vão querer botar fogo nas coisas. Não é para qualquer um. A igreja de Cristo não é para qualquer pessoa. Porque se a pessoa, no momento de uma simples dificuldade, ela recua, ela não pode fazer parte da igreja do Senhor. Que o inferno, quando se levantar, somente uma igreja que tem vida com Deus vai conseguir resistir, amados. Mas esse que resistia ao mal, ele tem um lugar preparado lá na glória do Senhor. Jesus ele preparou lugar para essa igreja, para aqueles que resistirem diante das dificuldades, diante das dores e das lutas. Você faz parte dessa igreja? Fica de pé.
Santo é o seu nome, Senhor. Amados, põe a mão na altura do teu coração. Você que faz parte da igreja do Senhor, preste atenção. Você precisa hoje, não é para ontem, não é agora, fazer um balanço rápido na tua vida de quem é você. Você não está vendo que tudo que está acontecendo na tua vida, dentro da tua casa, na tua família, que está acontecendo no teu casamento, com os teus filhos, é para te acordar, não. Será que você não está percebendo, não está conseguindo enxergar isso? É a dificuldade que revela quem tu és, meu irmão. É a dificuldade que revela quem é o povo de Deus, ou quem só vinha na igreja para frequentar. É nessa hora que se levanta o povo. É igual eu falava outro dia aqui em uma ministração. Eu fico muito triste quando o homem ele tenta fazer um decreto que proíbe cultuar a Deus. Proibiu-se culto a Deus. Aí eu te pergunto uma coisa. Como que igreja você é nessa hora que vem o decreto real? Que vem o decreto da autoridade? Ah não, pastor, nós temos, a Bíblia manda obedecer às autoridades, sim. Então Daniel ele foi para o inferno, amado. Daniel ele não contaminava pessoas, mas ele tinha a fé dele. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não estão falando com o povo assim, com aqueles outros. Voltem-se para Deus. Levanta! Não, ele está falando, eles estão guardando a fé deles. E é isso que Jesus, em Apocalipse, ele diz. Que nós precisamos guardar o que temos nessa hora. E o que tem dentro de você. É nessa hora que o suprimento da fé que tem dentro do teu coração vai fazer a diferença na tua vida. Então, eu quero que você acorde hoje, meu irmão. Talvez você está aí, ó, vivendo no mundo afastado de Deus, vivendo aí igual um renegado, achando que é o rebelde, recebeu uma nova direção de Deus. A palavra do Senhor diz que ainda que um anjo viesse do céu e trouxesse um outro evangelho, seria maldito perante Deus. O caminho continua sendo o mesmo, a porta continua estreitinha. É na hora da dificuldade, a porta é tão estreita que vai ter até dificuldade para passar. Essa porta estreita muitas das vezes vai nos esfolar, amados. Mas no final dela, o caminho da vida vai estar preparado. Vale a pena, mas não é para qualquer pessoa, é só para o povo de Deus. Por isso que Cristo ele fala, as portas do inferno não prevalecem contra todas as igrejas. Ele fala, é contra a minha igreja. É contra a minha igreja, não vai prevalecer, porque eu vou estar no meio deles. E aonde eu estou, o mal não prevalece. Aonde eu estou, o mal, ele não avança. Porque quem é a porta sou eu. Jesus é a porta, meu irmão. Mas ele que é a porta, ele bate na porta também do teu coração. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Eis que estou à porta e bato. E se alguém me abrir, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. E encontrarei descanso para a vossa alma. Sabe por que você está tão atribulado?
Talvez seu coração está fechado para Deus. Felipe Jansen dizia que tem muitos cristãos decepcionados com Deus, um Deus que nunca decepcionou ninguém. Você fechou a porta, mas nessa manhã o Senhor está batendo de novo. Vai vir dias de fome e sede, de ouvir a palavra de Deus, amor. Por isso que eu convido você hoje, que está longe dos caminhos do Senhor. Meu irmão, nada é mais importante nessa hora, porque o que pode mudar a vida dessa nação, do mundo inteiro, não era fechar, era todo mundo se curvar e fazer como o rei Nabucodonosor ele fez, como o rei Dário fez. Assim, o Deus de Daniel é um Deus vivo, ele sara, ele liberta, ele transforma. Já pensou se o mundo inteiro se curvasse a Deus e não a doença? Já pensou se todas as mãos estivessem erguidas ao céu? Se todos os olhos estivessem tirados da televisão e olhando para a glória de Deus? Como que Deus se manifestaria, mano? Mas sabe o que aconteceu? E está acontecendo nesses dias? A dificuldade está revelando quem somos nós. É nessa hora do decreto é que você conhece quem é de Deus e quem não é. Porque o inimigo ele vai tentar te sufocar, vai tentar fechar a tua empresa, vai tentar fechar o teu coração, vai tentar acabar com o teu casamento, vai tentar fazer você se separar, você virar um alcoólatra bebendo todo dia dentro de casa. Ele vai abrir muitas portas, opções para você acabar com a tua vida, se matar. Mas Deus, ele abre um único caminho. E é Jesus Cristo. Se alguém entrar por ele, tem tudo o que precisa em nome de Jesus. Pastor, eu preciso voltar para Deus. Eu estou me sentindo fraco. Eu preciso voltar para Jesus. Eu estava afastado da casa de Deus. Está acontecendo um monte de coisa. E eu preciso de Deus na minha casa, na minha vida. Se você não entregou a vida para Jesus, se você está pensando em se matar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Se você não está tendo forças, igreja. Se você está com medo de morrer. Se você está com medo do que pode acontecer amanhã, vem colocar a vida diante de Deus. Vem colocar a vida no Senhor. Porque é Ele quem muda a vida. Oh, glória! Pastor, eu preciso de Deus na minha vida. Vem Jesus, Ele te chama. Não tem outras alternativas não, é Deus. Porque é com Cristo que você vencerá todas as coisas. Quem é você nesse tempo? Um covarde? Pastor, eu estou medroso. Vem para Jesus, Ele te dará coragem. Ele te livrará da cova dos leões, da fornalha e da mão do inimigo. Acorda, igreja do Senhor. A igreja de Cristo, ela tem um general. E o general é o Senhor. Você que está aqui diante do altar, que pode se ajoelhar, se ajoelhe. Você que está no teu lugar, você está bem mesmo, meu irmão? Em nome de Jesus, por favor, meu irmão, eu te imploro, eu já não estou fazendo convite, não, estou implorando já para as pessoas, não brinca com a sua salvação. Não brinca, se hoje você está tendo uma oportunidade, não perde não, porque amanhã as coisas podem piorar. E se você não tiver Deus, você não conseguirá suportar. Lembra de Mateus 24? Lembra? Jesus ele disse, é necessário que isso aconteça, vai acontecer.
E quem não tiver vida com Deus não vai conseguir suportar. Vocês que estão aqui diante do altar, comecem a falar com Deus. Vocês que estão aí no teu lugar, estão de pé, vocês estão firmes diante de Deus, vocês não se curvam diante de imagens, vocês não se curvam diante da situação contrária. Vocês que estão aqui diante do altar, vocês estão se curvando diante de Deus. Eu também estou de joelhos. Vocês não estão se curvando diante de mim, que eu não sou ninguém. Não sou mais um que se curva diante do Senhor. E eu quero orar pela tua vida, meus irmãos. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. A hora vem e agora é, Pai, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o façam. E eu creio que nessa manhã, meu Pai, o Senhor está sondando toda a tua igreja. E pessoas, meu Deus, que estão aqui diante do teu altar, estão pedindo socorro, meu Pai. E não o socorro que vem dessa terra, mas é o socorro que vem do céu. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor agora, que cada vida aqui presente, meu Pai, não encontre somente o socorro, mas encontre, meu Deus, aquele que é muito melhor do que o socorro. Que eles encontrem aquele que é a própria vida. Em nome de Jesus. Pai amado, a tua palavra ela diz que aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. Nós vemos uma igreja de pé, Pai. Uma igreja onde o Senhor é o cabeça. E aonde o Senhor é a base. Meu Deus, abençoa-nos nessa hora. Eu creio, meu Deus, que o Senhor nos livrará não somente do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que voa ao meio-dia e à meia-noite. O Senhor nos livrará somente dos ataques do maligno, das hostes espirituais. Meu Deus, o Senhor nos livrará de todo o mal. E é por isso, meu Deus, que nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, porque na nossa vida só o Senhor é Deus. Diga, só o Senhor é Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.